Olá, querida catequista, querido catequista, espero que estejam todos muito bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu venho hoje falar com vocês, através desse vídeo, de uma forma bem descontraída, para tentar trazer para vocês um pouquinho de conhecimento, né? Principalmente para a galera nova que está chegando, que tem bastante gente nova na paróquia trabalhando com a nossa catequese, e louvado seja Deus por isso. E eu peço para que todos nós, né, façamos uma vez por semana uma oração pelas vocações de catequese, né, na nossa paróquia, para que nós sejamos sempre cada vez mais perseverantes, né, nessa caminhada. Então, e a gente sabe que esse processo de início, principalmente para quem está chegando, é difícil, a gente tá um pouquinho perdido, né? Já faz tempo que fez isso, não se lembra mais. Alguns nunca fizeram, né? E estão querendo saber como é que a coisa acontece. Então, a gente vem, né, de tempos em tempos trazendo algumas informações, algumas questões que a gente pode, de repente, né, trazer em momentos como esse daqui, como esse vídeo. Então, esse vídeo hoje eu quero falar um pouquinho com você, catequista, sobre a desescolarização da catequese. Gente, o que é isso? Bom, muitos de nós fomos catequizados, né, nos tempos passados, numa metodologia de que ou o padre nos dava a catequese lá dentro da igreja, né, e que a gente precisava ficar quieto porque senão o padre brigava, ou então a gente veio num cenário, né, já em que leigos nos catequizaram, mas que esses leigos trouxeram para nós, né, na nossa formação, um cenário talvez de escola, no sentido de a gente, de repente tinha uma estrutura, né, de sala de aula realmente, né, cadeiras uma atrás da outra, um quadro negro lá na frente, ficava passando coisas para as crianças copiarem, fazíamos provas, né, tínhamos a professora da catequese, tínhamos a diretora da catequese, né, e a gente tinha esse cenário, então, escolarizado, né? E eu sempre digo, aquilo que é bom a gente pode sim copiar, mas a gente precisa olhar que o cenário da escola, ele estuda, né? O objetivo da escola, ele é a educação científica, né? Então nós temos ali ciências realmente, né? A matemática, a história, o português, a geografia, enfim, todas as licenciaturas que nós conhecemos. Né? E nós aqui na igreja, nós primeiro não somos professores, né? Alguns poucos entre nós são, né? E que bom que vocês estão com a gente, mas nós temos as profissões diversas dentro desse cenário da catequese, né? Temos vendedores, temos donas de casa, temos contadores, advogados, pessoas da área de TI, enfim, pessoas dos mais variados talentos entre nós, né? E então não tem por que a gente ser chamado de professores, vocês concordam? Então aqui a gente começa a trazer um cenário para vocês. A gente ouviu aí nas formações nos últimos dias muitos comentários, né, no sentido, porque eu vou para a sala de catequese, para a sala de aula, porque eu vou dar aula de catequese, porque eu vou levar as crianças para formatura, eu vou formar eles na Eucaristia ou na Crisma, e cenários nesse sentido. Então eu resolvi conversar com vocês sobre isso, explicar um pouquinho esse contexto para a gente conhecer, né? Para a gente conhecer e com o passar do tempo a gente vai amadurecendo também. Então, nesse cenário que nós tínhamos, né, na época que nós fomos catequizados, era um cenário que a igreja entendia que estava ok, só que a igreja está em constante mudança e em constante estudo. E em 1984 surgiu esse documento aqui, que é o documento chamado Catequese Renovada, um documento da CNBB, né? E o ano passado ele fez 40 anos. E esse documento, ele já traz para nós um cenário um pouquinho diferente, tentando buscar na catequese não um estudo científico, né? E sim um estudo de experiência com Jesus, um estudo de experiência com Deus, né? E aí a gente vem, né, de 1984 para cá com essa quebra de conceitos, né? E o pedido da igreja sempre para que o encontro de catequese ele deixe de ser uma aula, né? Que a criança entenda que não é mais uma aula que ela tem dentre tantas que ela faz durante a semana.
E da catequese renovada, a gente teve grandes evoluções nesse sentido. E agora, em 2017, né, esses dias, a igreja lançou esse segundo documento aqui, que eu super recomendo. Então, esse primeiro, eu recomendo que vocês vejam alguns videozinhos no YouTube, alguma coisa para vocês saberem um pouquinho sobre. Mas esse daqui, ele é super fininho e eu recomendo que você compre esse documento. Vou deixar ele bem aqui na tela para vocês enxergarem, tá? Que vocês comprem esse livrinho. Ele custa de 10 a 15 reais no máximo, tá? Dentro do possível aí, comprem o livrinho e leiam e se apropriem disso aqui, tá? Vocês vão me ouvir falar muito sobre esse documento, que é o documento que hoje funciona, rege a nossa catequese, tá? Dentro desse material, desse livro, a gente tem aqui os primeiros capítulos. Na verdade, ele é todo estruturado no Evangelho da Samaritana. E dentro desse livro, né, ele vem trazendo essas reflexões de que a gente precisa, no nosso encontro de catequese, encontrar, né? E aí a analogia com a samaritana é nesse sentido, né? Tinha a samaritana, tinha o poço e tinha Jesus. Quem é o poço na catequese? Somos nós, né? Nós catequistas que estamos ali, que nós recebemos a criança, que nós conhecemos Jesus e que nós precisamos oportunizar que esse diálogo entre Jesus e o catequizando aconteça, né? Então, e nesse sentido, o nosso encontro de catequese, ele precisa ter Jesus como centro, né? Não mais um quadro negro. Ele precisa ter a palavra de Deus como centro, não um quadro negro. A gente precisa estar em contato com Jesus, enxergando Jesus, então não mais um atrás do outro, e sim num círculo, né? Como vocês já perceberam que a gente faz os nossos encontros, as nossas reuniões, né? Reuniões com as coordenadoras e encontros com os catequistas. E a gente precisa ter, né? E no círculo aí você tá enxergando todos a todo momento, né? Você consegue enxergar todos a todo momento, não só você, catequista, mas os catequizandos também conseguem se ver e se encontrar. Então, o nosso pedido é que a gente, dentro, né, do nosso encontro de catequese, a gente evite de trazer, e mesmo na nossa fala, né? A gente evite de usar esses termos de escola. A gente não vai dar aula de catequese, nós não somos professores, como eu disse há pouco, temos as profissões diversas, vamos deixar que os professores sejam valorizados lá na escola, onde eles são, né, a pessoa mais importante lá. Nós aqui somos catequistas, missionários, não voluntários, porque voluntariado a gente faz, né, lá no Cotolengo, né? Aqui na igreja a gente tem uma missão, a gente tem um chamado, né? Nas formações ali a gente conversou sobre isso, todo mundo contou, né? Que acendeu uma chaminha no coração, essa chaminha no coração é um chamado, né? Que Deus fez na tua vida, na minha vida. Então nós não somos professores. Mas sim, a criança está me chamando de professor. Então você ensina ele no primeiro dia de catequese que você não é professor. Então ele não vai te chamar de professor, ele vai te chamar de catequista. Ou ele vai te chamar pelo teu nome, Cíntia, Jennifer, né? Enfim, o nome que você tiver, tá? Também, né, pedimos que esses encontros de catequese sejam nesse formato círculo, as nossas salas já estão preparadas desta forma, que nós possamos ter o altar como centro, né, como nós falamos nas nossas formações, e que nós possamos desescolarizar outras coisas também. Então, provas ninguém faz, pelo amor de Jesus, se alguém estiver fazendo prova, né, passamos dessa fase, né, a gente faz acompanhamento, a gente faz outras coisas, mas avaliação, prova de certo e errado, isso na igreja não existe, né. E a questão da chamada, que a gente tem, né, e a gente precisa ter um controle, né, de quem está presente, mas existem maneiras diferentes, e principalmente com os pequenos, da gente fazer chamada, né. Eu vou deixar algumas ideias para vocês aqui embaixo do vídeo, com algumas fotos, para que vocês possam ver, né, e se inspirar e tentar trazer alguma coisa de diferente aí para os encontros de vocês. Claro, né, com as crianças pequenas é muito mais fácil de fazer coisas mimosinhas, né? Os adolescentes já não é tão simples assim.
Mas existem ferramentas, até mesmo digitais, que a gente poderia utilizar com os nossos adolescentes para tentar dinamizar essa parte da chamada. E também, né, tem uma outra questão que não tem a necessidade de você, catequista, parar o seu encontro e ficar chamando nome por nome, né? Vocês são em 2 no encontro de catequese. Enquanto um está falando, está, né, iniciando o encontro ou finalizando o encontro, o outro vai lá, pega a pastinha e preenche a chamada por mera burocracia, por mero controle, para que a gente possa, né, numa necessidade, poder conversar com os pais sobre a ausência da criança na catequese, né? Mas a chamada não é algo que precisa ser dado ênfase, tá? Então eu vou trazer para vocês aqui algumas ideias aí de algumas coisas que a gente poderia utilizar nos nossos encontros de catequese. Mas o objetivo hoje não é falar de chamada, o objetivo é falar sobre o encontro, né? Que o nosso encontro de catequese seja de fato um encontro, não é uma reunião e não é uma aula, né? Ele é um encontro, é onde você se encontra com o seu catequizando se encontra com você, eles se encontram entre eles e eles se encontram com Jesus. Então, o meu convite para vocês conhecerem, né, o manual aqui nosso da catequese, o nosso diretório, vamos assim dizer, da catequese, né, que é o documento 107 da CNBB, para que vocês possam entender um pouquinho sobre essa questão do encontro de Jesus com a samaritana. Ele traz reflexões bem interessantes sobre esse assunto, sobre esse tema, né, sobre esse evangelho, e que vale a pena a gente, como catequista, também conhecer, tá bom? Então, o nosso pedido, catequista, evita de trazer para dentro da catequese termos escolarizados, tá? E uma outra questão. Eu falei, né, no início do áudio sobre o formar na Eucaristia e formar na Crisma, né? Isso não existe, gente. A catequese, ela é oportunizada pelo encontro, como a gente já falou, mas o sacramento é graça, não é fim, ele não é finalidade da catequese. A catequese, ela tem por finalidade a evangelização, não fazer o sacramento. Se o objetivo fosse só fazer sacramento, a gente fazia como antigamente, né? Vai ali, faz 2, 3 encontrozinhos, 2, 3 reuniões e manda fazer sacramento. O objetivo da catequese é a evangelização, é a conversão. Não é o objetivo da catequese fazer o sacramento, receber a confissão, a crisma ou a eucaristia. Da catequese, esses sacramentos, eles são graça, né? E eles são consequência da catequese. Porque no momento em que eu me converto, eu busco viver o sacramento de Cristo, né? Através da Eucaristia e através do meu chamado, através do meu envio, que é o sacramento da crisma, e através da reconciliação, que é o sacramento da confissão. Eu busco viver o meu batismo, né? Através do meu serviço, em comunhão e reconciliado com Jesus. Então, a gente não forma ninguém, tá? Nenhum de nós tem poder de outorgar grau para ninguém, né? Então, por favor, ninguém vai ser formado, tá? Ninguém vai chegar nesse nível na igreja, né? Mesmo os padres, né, e freiras, né, que são ordenados, né? Eles recebem um ministério, eles recebem uma ordem. Eles não são formados padres, eles são formados em teologia, em economia, em outras tantas coisas que os nossos padres têm, inclusive existem padres advogados, não sei se vocês sabem disso, advogados, enfim, tem várias formações, né, mas eles são, nenhum de nós é formado na igreja, né, a igreja é missão, é trabalho missionário, tá, então quando a gente vai falar de sacramento, a gente precisa ter isso muito claro na nossa cabeça. Nós não formamos em sacramento. Aquela lembrança que a gente entrega não é um diploma, né? A gente às vezes escuta os pais falando, né? Porque ele tem o diploma da Eucaristia. Não é diploma, é uma lembrança, tá escrito lá no papel, é uma lembrança da Eucaristia. Porque a Eucaristia é graça e a gente pode receber ela quantas vezes a gente quiser, né? Da mesma forma, o crisma, infelizmente só podemos receber uma vez, mas ele é graça, a graça de você estar preparado para o serviço, preparado para o servir, né? Eu costumo dizer para os crismandos que
nós passamos por um momento na Crisma nós passamos por um momento de preparação, de treinamento, né? E que na Crisma nós recebemos o selo na testa de que somos soldados de Cristo, né? Então, e fazemos parte desse exército de Jesus. Então, nós não podemos mais utilizar e não devemos mais utilizar, não podemos, não devemos mais utilizar essas terminologias que remetem à escola, tá? Então, eu deixo aqui nesse vídeo para vocês esse conhecimento, a partilha desse conhecimento com vocês, para que a gente possa, dia após dia, ir amadurecendo as nossas mentes, né, e relembrando também, a gente sabe que tem o pessoal mais novo, mas a gente tem o pessoal mais velho também, né, tem os veteranos aí, que também às vezes precisa fazer uns remembers, né, e é importante, e eu sempre brinco com os veteranos, né, que a formação ela é para todos, é para aquele que está começando e é para aquele que está na caminhada, porque a formação, aquele que está na caminhada, se ele para de se formar, ele deixa de aprender e ele estagna, né, ele para no tempo. Então, é importante a gente sempre estar buscando conhecer a nossa igreja, conhecer aquilo que a nossa igreja busca, aquilo que a nossa igreja prega. Porque se a gente prega algo diferente do que a igreja está pregando, se a gente fala algo diferente, de catequese diferente do que o documento 107 está dizendo, nós estamos criando uma igreja própria, né? Assim como os protestantes lá de Martinho Lutero, que pegaram aquilo que interessava e construíram a igreja protestante, né? Então, não, a gente precisa pegar aquilo que a igreja fala, de fato, né? Ter sintonia com a igreja, ter sintonia com o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, tá bom? Então, mais uma vez, eu quero agradecer pela dedicação de cada um de vocês catequistas. A gente sabe que é uma missão que ela demanda um pouquinho de tempo, né? Mas ao mesmo tempo uma missão muito abençoada por Deus. A gente tem tantas graças e tantas bênçãos nessa catequese que são incontáveis. Então, e vocês fazem parte dessa história, vocês fazem parte desse movimento. É um movimento que está em constante movimento e a gente precisa estar constantemente atualizado. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.